6. O casamento Elaine. Como uma sacerdotisa superior, tive muitos privilégios e tirei proveito deles no meu dia a dia. No entanto, ansiava pelo poder absoluto. Alguns anos mais tarde, como sacerdotisa, alcancei um de meus objetivos. Tornei-me a noiva regional de Satã. Muitas sacerdotisas superiores denominam a si mesmas noivas de Satã. E, de algum modo, isso é verdade. O número delas pode variar de 5 a 10, normalmente 5, ao mesmo tempo por todos os Estados Unidos. Este é o título mais honrado que uma mulher pode obter no satanismo. No entanto, entre todas, apenas uma é escolhida por Satã. Esta passa a ser a mais poderosa, respeitada e amada. Estas mulheres, também, reúnem-se no Conselho Nacional que envolve todos os satanistas do país, além de exercerem grande influência no exterior, devido à riqueza que possuem nos Estados Unidos. Ele mesmo veio dizer que me escolhera para esta grande honra. Apresentou-se na mesma forma física. Exatamente na imagem do que eu considerava como um homem perfeito. Disse que me escolhera porque me amava mais do que as outras e que respeitava minha coragem e habilidades. Comportou-se de uma maneira romântica, falando do seu amor e dos momentos maravilhosos em que passaríamos juntos. Prometeu-me muito mais poder e privilégios. Sentia-me honrada e eufórica. Eufórica porque acreditava que era verdadeiramente amada. Pensava ser a mais poderosa de todas as mulheres. Pensei que ele me escolhera devido às minhas capacidades e assim o meu amor por ele aumentava ano após ano. Não pensei, na ocasião, que ele apenas usava esse amor para proveito próprio. Usou-me para que eu conseguisse das outras o que ele queria e também o meu amor para minha própria destruição. Todas aquelas declarações eram mentiras. A cerimônia foi realizada em uma grande cidade das redondezas. Uma das maiores e mais belas igrejas fora alugada pela seita. Tenho certeza de que os proprietários não tinham a menor ideia do que aconteceria por lá. Consegui 3 dias de folga do trabalho. A sexta-feira, a primeira de lua cheia, foi a ocasião adequada para o ritual. Guardaram-me cuidadosamente e atenderam a todos os meus desejos. Estava completamente excitada e exultante. Enquanto nos aproximávamos da igreja, senti como se a escuridão pairasse sobre ela, mas sufoquei o sentimento, voltando os pensamentos para o amor e a admiração que conseguira de Satã. Fui colocada em uma sala, fora do santuário, cuidadosamente vestida e preparada para a ocasião. Puseram flores no meu cabelo longo, louro e cacheado. Havia na toga que me deram uma trança xadrez dourado no peito. Puseram-me uma coroa de ouro puro na cabeça. Havia, também, uma mancha vermelha na cabeça e na região pública. Meu buquê era de ramos, cardos e frutinhas venenosas, tudo preso com uma borracha preta. Fiquei parada perto do santuário, examinando o recinto. Sentia-me grandemente honrada e surpresa, porque nele não só haviam pessoas dos estados vizinhos e da Califórnia, como do mundo oriental. Esta era realmente uma grande honra. O ar enchera-se de uma música lúgubre do órgão. O trono de Satanás fora transportado e colocado sobre a plataforma. O surgimento de Satã na forma física seria o sinal para o início do casamento. Todo vestido de branco, lá estava ele novamente, usando uma coroa de ouro e enfeites. Toda a congregação estarreceu com um grito e prestava adoração a ele. Após um sinal dele, todos voltaram-se para trás e eu comecei a andar pelo corredor. Ao meu lado ia a sacerdotisa superior, seguida pelas Irmãs da Luz. Quando cheguei ao fim do corredor, parei diante dele, curvei-me e emprestei minha homenagem. A seguir, mandou que eu me levantasse. Assim que o fiz, ele saiu do trono e ficou ao meu lado. A sacerdotisa superior celebrou o casamento e, durante toda a cerimônia, se ouviam cantos, rezas e louvores a ele. As Irmãs da Luz formaram um semicírculo atrás de nós e durante todo o tempo cantaram e murmuraram baixinho. A cerimônia durou quase 2 horas e eu fiquei em pé o tempo todo. Assinei um novo pacto com meu sangue.
Deram-me, depois, um líquido do copó de pé dourado. Não sei o que estava nele, mas penso que fossem drogas, porque senti-me tonta depois de bebê-lo. Disseram que o pacto estava consolidado. Não havia mais, absolutamente, qualquer possibilidade de fuga. Satanás não acredita em divórcio. Ele não dera do próprio sangue nem bebera do líquido, disse-me que não o podia porque deveria manter-se puro para mim. No entanto, se eu o tomasse purificaria a mim mesma para ele. Estava tão bonito como nunca o vira. Usava um smoking claríssimo enfeitado com ouro. O cabelo louro brilhava e a pele estava lindamente bronzeada. Porém, o amor que me declarava não parecia estar refletido nos belos olhos negros. Mas eu queria acreditar que ele me amava e que era realmente o meu marido. Tratava-me com respeito. Acariciava meu queixo, cabelos e braços. Disse o tanto que eu significava para ele. Beleza, poder e a mulher que poderia tornar-se a mãe de seu filho o Cristo, o Redentor do mundo. Fui completamente tomada pelo engano. Satã deu-me uma bandeja de casamento linda e dourada com a seguinte inscrição: vejam a noiva do príncipe do mundo. Embora não demonstrasse hostilidade para comigo, ele agia de modo diferente para com os outros. Quem quer que fosse que se aproximasse dele era maltratado e rejeitado. As irmãs da luz, imediatamente após a cerimônia, levaram-me e puseram um vestido esquisito em mim e também um manto de veludo enfeitado com ouro puro. Fomos de limusine até o aeroporto, onde embarcamos em um luxuoso jato particular acompanhados de vários sacerdotes e sacerdotisas superiores com destino à Califórnia. A ceia do casamento foi servida a bordo. Satã não comeu nada durante a viagem. Mas, entretanto, experimentou muitos dos vinhos caros e champanhes disponíveis. Falava muito pouco. Nos instantes em que chegamos à mansão nas montanhas da Califórnia, eu estava ainda um pouco confusa pelas drogas que ingerira. Fomos conduzidos com todas as pompas até uma grande suíte. Na câmara havia uma cama enorme e dourada. Apesar de luxo, eu estava feliz pelas drogas que tomara. A beleza dele desaparecerá e a relação que tivemos foi brutal. Na manhã seguinte, ele se fora quando acordei. Eu agonizava pelas muitas feridas e fiquei grata porque ele não reapareceu no fim de semana. Voltei para casa no domingo. Enquanto estive lá fui tratada como rainha. Davam-me tudo o que desejava. Na nova posição, tive muitas vantagens. Era meu todo o poder sobre as bruxas, bruxos e até mesmo sobre a sacerdotisa superior. Era intocável. Ganhava cada vez mais novos demônios e mais poderes. Apenas uma feiticeira foi tola o bastante para desafiar-me. Com apenas um olhar eu a coloquei dentro da parede, literalmente dentro da parede. Para tirá-la de lá, tiveram que quebrar a parede, e como resultado, ela teve vários ossos quebrados e muitos outros ferimentos. Nunca mais tentou me fazer mal, não só ela, como nenhum outro ser humano. Foi assim que alcancei rapidamente a cobiçada posição de primeira-dama, esposa número 1 de Satanás. Com isso, minhas responsabilidades também aumentaram. Passei a ser então um dos representantes do diabo a nível mundial. Comecei a empreender maiores e mais longas viagens nacionais e internacionais. Saí muitas vezes da Califórnia para falar com os funcionários do governo federal dos Estados Unidos e de outros países também. Vários representantes de governos estrangeiros nos visitavam na mansão da Califórnia solicitando dinheiro para a compra de armas e outras coisas. A maioria deles sabia que estava fazendo negócios com Satanás, outros não. Grandes somas de dinheiro passavam de mãos em mãos. Na maioria das ocasiões, possessa, Manchan falava através de mim, e sempre na língua pátria do interlocutor, sem nenhum sotaque. De vez em quando, só às vezes, Manchan me punha a par, traduzindo o que aquelas pessoas diziam. Eu não tinha habilidades para falar nem alguns poucos daqueles vários idiomas, mas Manchan conversava fluentemente em todas as línguas. Por este período, viajei a vários países.
Estive em Meca, Israel, Egito e também fui ao Vaticano, em Roma, onde inclusive tive uma entrevista pessoal com o Papa. O propósito de minhas viagens era coordenar os programas de Satanás com os outros satanistas desses países e para isso, tive que entrevistar-me muitas vezes com vários funcionários de diferentes governos, sempre discutindo sobre ajuda financeira a seus países. É verdade que alguns nem imaginavam que eu era uma satanista. Pensavam que se tratava de alguém associado a algum tipo de instituição filantrópica tremendamente rica. As pessoas, quando procuram por ajuda financeira, quando querem dinheiro, não perguntam muito, mas o Papa sabia muito bem quem eu era. Trabalhávamos em parceria íntima com os católicos, principalmente os jesuítas, bem como os maçons de altos graus. Foi durante este tempo que eu acabei conhecendo as estrelas mais famosas do rock, e todas elas assinavam pactos com Satanás em troca de fama e fortuna. Um cuidadoso plano para a popularização do rock nos Estados Unidos foi concebido pelo próprio diabo e executado ao pé da letra pelos seus servos músicos e cantores. Apesar da minha alta posição e grande poder, eu vivia sempre com medo. Não tinha paz e me sentia como que amarrada. A minha maior preocupação era com a terrível brutalidade com que se desenvolviam os trabalhos dentro da seita, os castigos que se aplicavam eram de extrema maldade, e sobretudo, os sacrifícios humanos, estes é que me corroíam por dentro. 7. A disciplina na Irmandade Elohim. Os satanistas praticavam o sexo livre, sem qualquer compromisso, com frequência e até com as crianças. É muito alto o percentual das que são molestadas sexualmente desde novinhas. A escolha do parceiro é feita dentro do mesmo nível de poder. Quase sempre, os rituais e reuniões terminavam em orgia sexual. Os solteiros podem participar se quiserem. Eram praticadas também relações sexuais com os demônios. Esses podiam ser vistos, ouvidos e sentidos fisicamente. Normalmente isso acontecia nas reuniões e nos sábados em que eram usadas muitas drogas. Eles também praticavam sexo com os insubordinados. Era uma forma de punição quando não queriam obedecer a Satanás e aos demônios. Frequentemente, o marido era forçado a assistir mais de um demônio praticar relações sexuais brutais com sua esposa. Esse era um meio eficaz de disciplina. O medo, dentre outras, é a tática mais usada. Quando não era um medo da morte, era um medo de ver a família ser torturada na frente dos seus próprios olhos. Tanto os humanos como os demônios eram torturados. Pela menor desobediência, muitas vezes, os demônios eram obrigados a se manifestar, e depois de torturados, eram então despedaçados por outros mais poderosos. A mente dos espectadores ficava marcada pelo que era presenciado nesses horríveis episódios. Ouviam, também, que o mesmo exemplo serviria de castigo para quem ousasse desobedecê-los. Nos rituais mais importantes, em que eram praticados os sacrifícios humanos, eles se manifestavam fisicamente como gente. Nessas ocasiões ficava difícil dizer quem era demônio e quem era humano. Entretanto, podem ser diferenciados pelos olhos frios e sem vida, e igualmente, pelo toque que é igual a uma brasa viva. Quando se olha para eles, parece não haver vida. A tática favorita para assegurar obediência absoluta é a tortura dos entes queridos. De modo especial, os filhos. Os pais são obrigados a olhar enquanto eles são molestados sexualmente e de forma brutal. Também quando a pele lhes é tirada ainda vivos, ou quando são torturados até a morte. Nos casos em que a criança sobrevive, eles não podem levá-las a um hospital porque poderiam ir para a cadeia sob a acusação de abuso. Nunca conseguiriam provar o contrário porque outros satanistas testemunhariam dizendo tê-los visto abusando dos filhos. Os médicos da seita não cuidarão das crianças até que seus pais paguem somas exorbitantes em dinheiro. O sacrifício é outro método favorito para disciplinar. A congregação fica em clima de horror, esperando saber quem será sacrificado. E estes são os desobedientes e aqueles que por um motivo ou outro tentaram sair da seita.
Lobisomens, zumbis, vampiros e outros animais repugnantes também existem. Vi muitos deles e Satã os mantém muito bem guardados e vigiados. Ninguém pode controlá-los, exceto Satanás e seus mais poderosos demônios. Ele os usa, principalmente, para a disciplina. Nunca esquecerei um incidente em que um lobisomem foi enviado contra um homem, durante uma reunião. Este saltou e correu com o lobisomem rosnando atrás dele. Logo chegou à conclusão de que não conseguiria fugir do animal humano. Assim, sacou de uma Magnum 357 e atirou contra ele. Este, por sua vez, nem sequer vacilou. O que fez foi estraçalhar o homem todo. Ninguém na congregação ousou mover-se ou fazer qualquer ruído, com medo de ser o próximo. Essas criaturas são pessoas possuídas por demônios poderosos capazes de fazer a mudança física necessária nos corpos das mesmas. São bastante precisos os relatos dos cristãos primitivos sobre esses animais malignos na época sombria da Europa. Nunca encontrei nada a respeito, exceto nas galerias da mansão satânica nas montanhas da Califórnia. Estas criaturas são grandemente temidas e odiadas pelos satanistas. Eles são solitários e integralmente vendidos a Satanás. Penso que na grande tribulação aumentarão em número e serão publicamente usados para a disciplina. Outro método são as doenças infligidas por demônios, além dos acidentes, perda do emprego, etc. As enfermidades são preferidas, porque poucos médicos conseguem diagnosticá-las e a pessoa morre lenta e dolorosamente, enquanto eles pensam que elas estão imaginando os sintomas. Os filhos de pais satanistas são oferecidos a Satanás em uma cerimônia parecida com o que acontece nas igrejas. O ritual envolve o batismo do pequeno no sangue de um animal sacrificado. Essas crianças são possuídas por demônios até mesmo antes do nascimento, e a maldição é passada de geração a geração, a menos que os pais deixem Jesus Cristo tornar-se o Senhor e Mestre de suas vidas para que todo pecado seja lavado no sangue dele. O sangue de Jesus é tão poderoso e sua obra na cruz tão completa, que até mesmo os lobisomens podem ser salvos se o desejarem. Jesus pode erguer o morto hoje, da mesma forma que fazia quando estava em um corpo humano sobre a terra. As pessoas que estão sob o domínio de Satanás estão mortas. Louvo a Deus porque hoje sou completamente livre, pertenço a Jesus, somente a Ele. E não importa o que Satanás e os seus tentem me fazer. Não há meios pelos quais possam me impedir de dizer o que acontece no reino satânico. Você, leitor, se faz parte da Irmandade, poderá ser liberto da escravidão. Não precisa permanecer no reino das trevas, do mal e do medo. Jesus pode libertá-lo. Tudo o que tem a fazer é pedir que ele lave seus pecados com seu sangue e se torne o Senhor de sua vida. Não espere. O tempo é muito curto e Jesus voltará breve. Os dias se findam, faça-o enquanto há tempo. Será que você quer ser deixado para trás quando Jesus voltar e levar os seus? Por favor, aceite-o agora. 8. O Black Sabbath e os sacrifícios humanos. Elaine. Os sacrifícios humanos é um assunto que poucos ex-satanistas mencionam, devido às implicações legais. Eu só o faço porque o Senhor me ordenou. De fato, eles são praticados na Irmandade. Passei grande parte da minha vida em hospitais e salas de cirurgias como consequência da minha persistente recusa em obedecer a Satã nessa área. Terminantemente eu me recusava a participar dos sacrifícios humanos. Rapidamente atingi uma posição, graças ao meu rápido crescimento no poder, em que poderia determinar o que fazer e o que não fazer, isso no que diz respeito aos humanos. Sendo a mais poderosa, os outros não podiam tocar-me. Contudo, Satanás e seus demônios podiam disciplinar-me, e por diversas vezes, torturaram-me pela minha recusa em obedecê-los. Tive câncer 4 vezes, tendo que ser operada e sofrer todos os horrores da quimioterapia. Foi o próprio Satanás quem colocou os tumores no meu corpo como punição pela minha desobediência. Não há dúvida de que morreria se o Senhor não tivesse compadecido e me salvado como ele o fez.
Os costumes e rituais que envolvem os sacrifícios de animais e de humanos diferem-se em alguns aspectos. Além disso, nos últimos anos, especialmente na costa ocidental, inúmeros jovens estão sendo envolvidos no satanismo, através do rock and roll, jogos de fantasias ligados ao ocultismo, e naturalmente, através do recrutamento. Esses grupos independentes, de conhecimento do público, são descuidados e espalhafatosos em suas atividades, além de envolverem-se nas drogas. Não estão diretamente ligados à Irmandade. Muitos, nem mesmo, sabem que ela existe. Eles são tão descuidados, que chegam ao ponto de serem apanhados em flagrante, nos crimes de abuso sexual, sacrifícios de humanos etc. Na época em que deixei a Irmandade, havia uma crescente preocupação dos líderes concernente à displicência desses grupos. Porém, Satanás está se tornando tão audaz que na verdade, ele não se importa com a prisão dessas pessoas pelos crimes cometidos. Ele sabe que não lhe resta muitos anos e se esforça para aumentar a destruição sobre a terra tanto quanto lhe for possível. São 8 dias santos, durante o ano nos Estados Unidos, em que são praticados os sacrifícios de humanos. São eles: o Natal, a Páscoa, o Halloween, Dia das Bruxas, o Dia de Ação de Graças, e preferivelmente, o primeiro dia de cada estação, primavera, verão, outono e inverno. Satanás deseja profanar cada uma dessas estações por causa da bondade de Deus. Os sacrifícios podem, também, serem praticados em outros dias por razões tais como disciplina, rituais para a fertilidade etc. As assembleias menores, por não possuírem facilidades para essas ocasiões, normalmente, se ajuntam às maiores. Desde que os druidas instituíram o Halloween na Inglaterra, este continua a ser o dia especial para a prática dos sacrifícios humanos. A repentina epidemia de substâncias e objetos encontrados em vários Halloween tratados por trick-or-treaters, brincadeiras maldosas, não é por acaso. É uma tentativa maldosamente planejada pelos satanistas, pois as crianças feridas e mortas por esses truques são sacrificadas a Satã. O objetivo dos sacrifícios, como é ensinado aos membros, é purificá-los para que possam receber as bênçãos de Satanás. Além disso, a pessoa que bebeu o sangue e come a carne da vítima ganha novos demônios e o poder lhe é grandemente aumentado. O ato de beber o sangue é um momento importante de todas as atividades satânicas. Coincidentemente, Satanás luta para corromper todos os princípios de Deus. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Levítico 17:10, 11. Os sacrifícios, assim como as reuniões, não acontecem no mesmo lugar duas vezes. Muitos membros só ficam sabendo onde serão realizadas, poucas horas antes do seu início. Os sacrifícios acontecem, sempre, nos lugares escondidos e isolados. Nas grandes cidades, isso se torna um problema. Contudo, existem algumas áreas, armazéns e construções vagas ou abandonadas. Raramente a Irmandade pratica os sacrifícios em áreas externas, exceto quando há áreas isoladas nos campos ou nos pântanos. O mesmo não acontece com os jovens audaciosos, envolvidos com as drogas. Não se preocupam com a segurança e, por isso, muitos são presos pela polícia ou simplesmente exterminados para evitar problemas futuros, e inúmeros são considerados loucos. Por isso, a Irmandade está sempre cautelosa para que nenhuma ligação séria seja feita com o satanismo. Juntas específicas são designadas e sustentadas pela Irmandade para conseguir os equipamentos e para providenciar esclarecimentos posteriores. Os satanistas que são policiais quase sempre fazem parte dessas juntas. A função deles é evitar qualquer interferência da lei. Os equipamentos necessários como o altar, nas grandes cidades, o trono dourado de Satã, etc., são transportados em furgões modestos. Desse modo, podem ser rapidamente retirados e recolocados. Os corpos são, na maioria das vezes, cremados. No caso de bebês, depois de triturados, são colocados no lixo e assim desaparecem.
Ocasionalmente o corpo é cremado no local do sacrifício, não sendo possível, solicitam as facilidades do necrotério mais próximo. Essas facilidades podem ser encontradas nos hospitais veterinários ou nos abrigos de animais. A disciplina extrema e o trabalho cuidadosamente planejado das juntas são os responsáveis pelo encobrimento dessas práticas durante anos e anos. Em tais cerimônias a segurança é redobrada e as frequências do rádio da polícia são monitoradas. Quem quer que seja que presencie tal ritual de sacrifício humano e tenta sair da seita pode pagar com a própria vida. A única maneira de libertar-se é pelo poder de Jesus Cristo, e mesmo assim não é fácil. Os demônios vigiam as pessoas que tiveram um menor envolvimento nesses rituais. Descreverei aqui um Black Sabbath Sábado Negro, também chamado de Black Mass, em que fui obrigada a comparecer. Eles acontecem uma vez por ano e sempre no fim de semana da Páscoa, na época da lua cheia. Na época, não era ainda uma sacerdotisa superior, mas literalmente cativa. A maioria das competições que presenciei na Califórnia começaram um pouco antes da Páscoa e culminava com o sábado da mesma. Independentemente do preço, sempre procurava um jeito de sair antes do início da cerimônia. Satã observava e, por isso, eu pagava caro pela rebelião, mas não me importava. Era bastante jovem na ocasião do horrendo fim de semana, na verdade, uma criança. Mas as recordações ainda me abalam. Fui informada pela sacerdotisa superior, em menos de um ano na seita, que aconteceria uma cerimônia importantíssima e que eu era uma privilegiada por ter sido convidada. Deixou claro também que eu não teria escolha e que deveria ir, apenas os que são convidados comparecem. E não há outra saída a não ser participar. Poucos são os que se atrevem a enfrentar a ira de Satanás não atendendo ao convite. E como consequência podem tornar-se o sacrifício do próximo Black Mass. Não era permitido ir sozinha, mas na companhia da minha mestra sacerdotisa superior, e muitas outras bruxas. A reunião aconteceu em um celeiro enorme e isolado que foi reformado de forma rudimentar para o momento. Acredito que o número dos que estavam presentes chegasse a 2.000 pessoas, sendo que a maioria já havia usado drogas antes da chegada, e a todos fora dado doses de bebidas alcoólicas contendo narcóticos. Eu sempre me recusara a tomá-las porque sabia dos danos que causariam à minha mente. Eram muitas as que cobiçavam a minha posição de estar sendo treinada para ser uma sacerdotisa superior. Os membros de nível mais alto nunca compartilham de bebidas com drogas e menosprezam aqueles que o fazem. Naquela noite, não tinha a menor ideia do que estava para acontecer quando entrei acompanhada no celeiro. Era sexta-feira da Paixão e a reunião se estenderia por todo o domingo. Observei que no fim do celeiro havia uma plataforma atravessada e por cima dela, um trono feito de ouro puro para Satanás. Era óbvio de que seria uma cerimônia especial e ele estaria presente de modo pessoal. Aprenderia, mais tarde, que ele exige a hora exata do sacrifício e a absoluta coordenação entre todas as assembleias pelo país, porque só pode comparecer a um lugar de cada vez. A cronometragem deve ser precisa para que ele possa estar em todos os rituais. Ele não é onipresente como Deus. A multidão ficou em absoluto silêncio quando a sacerdotisa superior e o sacerdote superior subiram na plataforma. Podia-se ouvir o barulho de um alfinete cair ao chão, era um silêncio de temor. Cada um deles temia ser o provável escolhido para o sacrifício, e naquele instante, Satã não transmitia mais glória e nem honra a ninguém. Ouviu-se um sussurro de alívio entre todos quando, na porta lateral, surgiu a vítima gritando e esperneando ao ser arrastada para a plataforma. Na Páscoa, o sacrifício principal é sempre um homem e, ocasionalmente, e de forma adicional, mulheres, crianças e animais também são sacrificados. No entanto, o momento máximo da cerimônia é o sacrifício masculino. Em geral, poucos dias antes do ritual, um transeunte qualquer é capturado e cuidadosamente guardado até o dia da celebração. Aos olhos de Satanás e da multidão, ele se torna Jesus.
Desse modo, a suposta vitória de Satanás sobre Jesus na cruz é celebrada. Assisti, horrorizada, quando uma coroa de espinhos enormes e longos foi enterrada sobre a cabeça do jovem. Os espinhos chegaram ao ponto de perfurar-lhe o crânio. A seguir, despiram-no e o açoitaram com ferros e atiçadores em brasa, e finalmente, pregaram-no em uma cruz de madeira que foi levantada e colocada no buraco ao chão em frente ao meio da plataforma. Nunca esquecerei o mau cheiro da carne queimada e castigada, os berros da vítima, a visível agonia e as súplicas por misericórdia. A multidão rugia igual a um bando de animais selvagens. No meio dela, podia-se ouvir também as vozes de muitos demônios, eles aplaudiam e escarneciam à medida em que a cruz era colocada no lugar. Satanás já aparecera e assentado no trono, inclinava a cabeça em sinal de aprovação. O sacerdote superior urinou sobre a vítima e os membros da congregação atiravam fezes nele enquanto todos davam vivas à falsa vitória de Satã, e inclinavam-se para adorá-lo. Ele estava na forma de sempre, vestido de branco, contudo, os olhos cintilavam vermelhos como uma chama e mexia com a cabeça para frente e para trás soltando uivos e uma horrenda e estridente gargalhada, enquanto o sacerdote superior enterrava o ferro na cabeça do homem, matando-o ao cravá-lo na cruz. A multidão enlouqueceu, berrando, gritando e dançando no êxtase louco de vitória. Declaravam toda a vitória, poder e honra ao pai deles, Satanás, que logo desapareceu para participar de outro sacrifício do Black Sabbath em outro lugar. Depois de sua partida, a reunião tornou-se uma orgia sexual, humano com humano, demônio com humano, e toda a espécie de perversão sexual inimaginável foi praticada. O sangue da vítima foi retirado e bebido pelo sacerdote superior e pela sacerdotisa superior. Depois, foi passado para a multidão e muitos chegaram a abusar do cadáver. O corpo foi separado da cabeça e triturado, depois misturado com drogas e outras substâncias. Todos queriam mais poder e por isso comeram da mistura. No terceiro dia, já não estando mais dopados, voltavam para suas casas de 2 em 2 e de 3 em 3. Eles ainda proclamavam que tinham vencido, mais uma vez, juntamente com Satã, o inimigo Jesus Cristo. Que chacotas são os Black Sabbaths? Satanás sabe que são chacotas. O ritual é um suposto símbolo da morte de Cristo. Satã proclama que Jesus Cristo foi o último sacrifício para ele, que venceu matando na cruz. Como é mentiroso! Sabe que foi ele, e não Jesus, o vencido. E todos os demônios sabem o mesmo. O pior é que as pessoas é que não o sabem. Considero-me uma felizarda porque descobri que tudo isso é mentira, uma mentira descarada. Digo a você, leitor, você que é um satanista, você que ainda não deixou que Jesus seja seu Senhor e Mestre. Digo a você que Satanás não foi vitorioso na cruz. A palavra de Deus assim resume. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Está se referindo à morte de Jesus na cruz. Colossenses 2:15. Jesus está vivo. Satanás não tem qualquer direito sobre nós. Podemos ficar livres da escravidão dele e tudo o que precisamos fazer é pedir que Jesus nos liberte. Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Você pedirá isso a ele, hoje? Amanhã pode ser muito tarde. 9. Momentos cruciais. Eline. O primeiro momento crucial em minha vida foi há cerca de 1 ano antes de ser escolhida a noiva regional de Satanás. O meu maior sonho de acreditar que era realmente amada por ele, foi cruelmente desmoronado. Devia ter cometido uma pequena transgressão contra Satã, e de fato, era tão pequena que eu não estava consciente de tê-la cometido. Um dia, estando sozinha em casa, 4 demônios enormes apareceram em uma manifestação física. Os 4 eram idênticos, com altura aproximada dos 2,5 metros, eram escuros e cobertos com escamas pretas e semelhantes a Rishã. Os rostos eram ferozes, as presas enormes e as unhas afiadas como navalha.
Agrediram-me sem qualquer aviso, arranharam-me com suas unhas longas retalhando minha carne, e bateram em mim, atiravam-me uns aos outros igual a uma bola de borracha. Eu berrava, chorava e implorava para que parassem de me machucar. Implorava-os para que me dissessem o porquê de estarem fazendo aquilo, porém eles não me responderam uma só palavra. Então somente rosnavam e soltavam gargalhadas horrendas. Os meus guardiões, Manchan e Hirshan, não faziam um só movimento para me ajudar ou para explicar o que estava acontecendo, e somente depois de 1h30 os 4 se foram da mesma forma como chegaram. Fui largada no chão exausta e agonizante. As minhas costas estavam retalhadas e eu tinha enormes ferimentos da cabeça aos pés. A mobília fora toda revirada e o meu sangue estava por toda parte. Enquanto eu estava deitada, soluçando e ofegante, tentando recuperar-me, Satanás entrou pela porta fechada e, como sempre, ele estava em seu disfarce predileto de um homem jovem e elegante. Ficou alguns instantes olhando para mim, depois, virou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada e continuou rindo enquanto eu, deitada, perguntava o porquê dos demônios me atormentarem de forma tão cruel. A única resposta que ouvi era que estava sendo disciplinada. No mais, acrescentou que os demônios haviam feito um bom trabalho e, sem fazer qualquer movimento para me ajudar, desapareceu. Só havia uma resposta para mim: Satã me odiava e era um mentiroso. Essa constatação era uma ferida tão profunda no meu coração, que era maior do que qualquer outra no meu corpo. Estando sozinha, fiz o melhor que pude para limpar e arrumar o apartamento e para cuidar dos meus ferimentos. Na época, era enfermeira e usei de meus conhecimentos para curar-me, não poderia pedir ajuda a ninguém e nem mesmo contar o ocorrido. De qualquer modo, os outros não se preocupavam o bastante comigo para aproximar e questionar o que estava errado. Quando meus ferimentos sararam, não ficou uma cicatriz sequer no meu corpo. Satanás não deixara qualquer evidência que pudesse ser usada contra ele no futuro. Foi assim que eu tive consciência, sem sombra de dúvida, de que ele me odiava e me menosprezava e que não me amava do modo como dissera. Da mesma maneira, constatei que os demônios também haviam me traído. Puniram-me por algo insignificante, e também usavam em benefício próprio. Em várias ocasiões, para protegê-los da ira de Satanás, eu encobria certas atitudes tomadas por eles. Foi nessas circunstâncias que decidi, se possível, sair da seita. Faltavam ainda 2 anos para Deus mostrar-me o caminho. Sentia-me completamente desgraçada, os demônios estavam ao redor e dentro de mim e na época, pensava que eles podiam ler a minha mente. Assim, dificilmente eu pensava sobre o assunto e nunca o mencionava. Não sabia onde buscar ajuda. Supondo que sobrevivesse o suficiente para tentar, me perguntava, onde no mundo encontraria poder superior ao de Satanás e seus demônios? Continuamente eu precisava fingir que queria estar na seita, mesmo sabendo que finalmente eles já haviam planejado a minha morte. E, se Manchan, ou qualquer um outro descobrisse o que se passava em minha mente, isso significaria morte certa e agonizante. Passados os 2 anos do episódio da disciplina, uma senhora, com quem eu trabalhava, convidou-me para ir com ela na igreja em que frequentava. Eu recusava constantemente, e já tinha problemas suficientes para querer ir com a fanática. Novamente, jovem e elegante Satanás apareceu, colocou os braços ao meu redor e de forma amável disse que ele, meu marido, havia sido insultado e que somente eu poderia vingá-lo. Disse, também, que conhecia os convites que Esther me fizera e queria que eu fosse com ela. Desse modo, eu poderia destruir a igreja onde as pessoas ousaram dizer que ele, além de estar vivo, era mau e deveria e podia ser combatido. Eu deveria ir, infiltrar-me nela, dividi-la e, assim, destruí-la. Queria que eu usasse a 8ª parte do plano que ele e seus servos, incluindo a mim mesma, usaram e até hoje usam com sucesso por todo o mundo para destruir as igrejas de Cristo. Essa estratégia será estudada com detalhes no capítulo 17. Foram 2 as vezes em que tentei ir.
Na primeira, não consegui sequer sair do carro por causa do tremendo poder de Deus naquele lugar. Nunca experimentara algo tão extraordinário. Na segunda, consegui chegar até a porta, mas literalmente, não pude pegar na maçaneta porque o poder de Deus, novamente, era estrondoso. Os demônios no meu corpo o sentiram e eu decididamente me recusei a entrar. Se Esther não tivesse aproximado de mim, novamente, no trabalho, não sei se eu teria conseguido voltar. Ela me desafiou a ir. Conhecia-me o suficiente para saber que eu não tentaria de novo. Lutando contra a vontade de ficar, decidi ir. Esther me esperava, e quando me viu, acenou para que eu fosse assentar-me perto dela na frente, mas recusei. Então, ela veio, assentou-se comigo e falou: "Tudo bem, Deus está aqui atrás da mesma forma que está lá na frente." Naturalmente que eu não gostei da observação. E aconteceu que o jovem que pregara aquela noite, estava se candidatando ao cargo de pastor. E o que eu e os demônios conseguimos fazer foi ouvir aquele discurso do começo ao fim. O pior foi quando imediatamente após o culto, ele veio na direção em que Esther e eu estávamos assentadas. Conversou comigo e tentou fazer-me entregar a minha vida a Jesus. Com termos vagos disse-lhe que não queria e que não precisava de Jesus. Ele apenas sorriu e disse: "Estou certo de que você não se incomodará que eu ore por você." Imediatamente, lembrei-me de que eu deveria infiltrar-me na igreja. Assim, tentando reprimir a resposta, murmurei: "Não, eu não me importo." Para o meu espanto, ele colocou a mão sobre o meu ombro e começou a orar por mim ali mesmo, e em voz alta. Não suportava ser tocada por ninguém, principalmente por ele, e nem mesmo os demônios o suportaram. Apesar de contorcer-me, ele continuou a orar, não parecia impressionar-se com o fato, e saí o mais rápido que pude, assim que ele terminou a oração. Porém, algo havia me tocado. No trajeto para casa, falei com o Senhor que se ele existisse e quisesse que eu fosse dele, ele deveria fazer com que o jovem fosse o pastor daquela igreja. No domingo seguinte, a igreja o nomeou para o cargo. Ainda se passaria um ano até eu cumprir a minha parte no trato. No mesmo ano, um outro incidente seria determinante para mostrar-me como Satanás estava mentindo e que existia um poder superior ao dele. Comecei a pensar que talvez Jesus fosse a resposta e, pouco tempo depois, de já estar frequentando a pequena igreja, Satanás veio, obviamente, muito furioso, dizendo que no seu hospital especial havia uma médica que se julgava muito esperta. Ela não só se atrevera a pregar e a orar, como também a intervir no trabalho das bruxas naquela instituição. Ele ordenou-me a organizar um esforço nacional, com todas as bruxas mais poderosas, na intenção de destruí-la. Não se importava como o fizéssemos, mas ela deveria ser morta o mais rápido possível. Só fiquei sabendo 2 anos mais tarde, que Rebeca tinha sido alvo escolhido para receber os ataques de bruxaria. Não me atrevo a pensar o que teria acontecido se tivéssemos sido bem-sucedidos. Louvo a Deus que não o fomos. Depois de ter recebido a ordem, liguei para Ellen, a bruxa líder, naquele hospital particular e passei-lhe a ordem de Satã e dei-lhe a incumbência de organizar o resto. Durante vários meses, pensei muito pouco sobre a tarefa, exceto quando tinha que fazer, periodicamente, os encantamentos necessários. Pouco depois de 6 meses, constatei que nas vezes em que fazia encantamentos direcionados à médica, os demônios voltavam incapazes de completar o trabalho. Ficávamos todos aborrecidos com a situação. Eu nunca experimentara algo semelhante e por isso estava confusa. Não contei a ninguém sobre o problema, porque admitir que o meu poder estava falhando poderia ser fatal. Recebi um telefonema da Ellen 3 semanas antes de entregar-me a Jesus. A médica quis deixar o hospital 4 meses antes, quase morta, acabara de retornar para trabalhar. E o pior, é que estava completamente curada. Estremeci. Como poderia isso ter acontecido? Percebi que um poder muito superior a qualquer outro havia barrado o nosso, logo, lembrei-me dos anjos Hélios na Califórnia.
Quem sabe, a médica possuísse o mesmo poder daquela família? No mesmo instante, certifiquei-me de que ele era Jesus Cristo. No mesmo dia, mais tarde, Satanás apareceu-me novamente, desta vez muito infeliz, perguntou por que havíamos falhado. Você não sabe? Retruquei. Sim. Ele disse. Mas eu quero saber se você sabe. Bem, presumo que alguém tenha nos barrado através de orações. É isso mesmo. Foi a resposta curta que deu. Depois foi-se embora. Frequentei a pequena igreja regularmente durante a ocasião. Isso foi muito antes de constatar que estava fraca demais para destruí-la. Lá, as pessoas estavam prontas para qualquer um de meus truques, mas assim, mesmo, continuaram a me amar e a orar por mim. Apaixonei-me por elas. Eram genuínos. Amavam tanto ao Senhor que não se incomodavam com o que eu fosse, nem de onde viera, como me vestia ou andava. Preocupavam-se com a minha alma, a ponto de continuarem orando e orando. Eles oraram tanto, que um dia, domingo à noite no altar eu, finalmente, disse: Jesus, eu quero e preciso de ti, perdoa-me e entra no meu coração e na minha vida. Que batalha foi aquela? Mancha e os outros tentaram fechar minha boca. Na mente, diziam que eu estava mentindo, que Deus não existia e que Jesus estava realmente morto. Contudo, eu sabia que eram mentirosos e não iria ouvir-lhes a voz. Mancha e os outros tinham muito o que fazer. A primeira atitude deles foi ir diretamente a Satã e dizer o que eu havia feito. Então, como dizem, a coisa ficou feia. Ao chegar em casa, na mesma noite, ele veio falar comigo. Agora, entretanto, tudo era diferente. Antes, normalmente, ele teria se aproximado, posto as mãos sobre meus ombros ou me abraçado, mas, ao contrário, ficou a uma certa distância e pude notar que havia muitos demônios poderosos com ele. Mas, mesmo assim, estes se mantiveram à distância. Satã parecia louco. Gritou para mim: que diabos você pensa que está fazendo? Estou te deixando. Respondi: você não pôde fazê-lo. Não posso fazê-lo. Eu já o fiz. Você é minha noiva. Ganhei você. Se não fizer o que digo, vou matá-la. Não pode anular aquele pacto. Prefiro morrer por Deus do que continuar sendo sua noiva. O pacto não vale mais porque está coberto com o sangue de Jesus, e você só me oferece mentiras e destruição. Você tomou a decisão errada, e vou provar isso a você. Seu. Censurado. Saia da minha casa. Veja, você não é crente de verdade. O que você quer dizer com isso? Os crentes não xingam. Não pensará a respeito. Mas, também me tornara crente apenas por 2 horas e estava usando a linguagem que gostava fora da igreja. Então é isso. Pois sei que sou porque pedi a Jesus para perdoar meus pecados e entrar no meu coração, e tenho certeza de que ele o fez. É o que você pensa, mas não aconteceu de verdade. Estava tão furiosa que tentei dar um passo para socar-lhe o nariz, mas por algum motivo não consegui sair do lugar. Por sua vez, ele também estava tão irado que gritava ameaças para mim. Repentinamente, senti uma paz envolver-me por completo. Pela primeira vez a voz inconfundível de Deus falou ao meu coração e ao meu espírito dizendo: não tenha medo, minha filha, estou aqui, ele não poderá prejudicá-la. Novamente, disse a Satã para sair. Desta vez, no entanto, usei o nome de Jesus e num instante ele desapareceu. Nas 2 semanas que se seguiram, suponho que ele tenha me visitado umas 20 vezes. Em algumas, usava o charme, tentando ser um amante, mas sempre furioso. Tentou persuadir-me dizendo que Jesus estava morto, fez inúmeras ameaças, mas em nenhuma vez chegou perto de mim, nem ele e nem os demônios. Muitas foram as vezes em que eles se aproximaram de mim, planejando me torturar da mesma maneira que fizeram os 4 no passado. No entanto, ao chegarem mais perto, ficavam confusos e aterrorizados. E, sem dizer qualquer palavra, voltavam atônitos.
Gradualmente, comecei a observar que havia uma proteção especial de Deus sobre mim. Até mesmo Manchan, que me importunava todo o tempo, não conseguia rasgar-me como fizera no passado. Eu tinha mais controle sobre ele do que ele sobre mim. Apesar da proteção especial, ele foi bem sucedido em fazer-me doente. Tão doente, que em 2 semanas, fui parar em um hospital de uma cidade vizinha. Na época, não entendi que Deus o havia permitido. A longa estrada rumo à completa libertação dos demônios, e ao total compromisso com Jesus, estava para iniciar-se naquele hospital. Então, tornei-me paciente em um estranho hospital, numa estranha cidade. Perdi quase tudo o que havia ganhado através do satanismo nas 2 semanas depois de ter aceitado a Jesus. Contudo, louvado seja o Senhor, pois Ele estava no controle de tudo. Comecei minha nova vida com Jesus auxiliada pela mesma pessoa que tanto tentara matar, Rebeca. 10. O encontro Elaine. Fiquei extremamente doente nas 2 semanas após o dia em que fizera de Jesus meu Senhor e Mestre. Fui levada para outra cidade onde estava localizado o Hospital Memorial. Cheguei de ambulância para a sala de emergência, e como não conhecia nenhum dos médicos, ficaria aos cuidados do médico de plantão naquela noite. Estava desesperadamente doente, sentia dores fortíssimas, além da solidão e do medo. Foi nessas circunstâncias, deitada de modo desconfortável na sala de emergência, que Rebeca entrou na minha vida. Estava surpresa, primeiro, porque nunca tinha visto uma médica e, segundo, porque além de muito bonita, era jovem. Mas, muito mais do que isso, ela irradiava algo que mesmo não podendo tocar, eu sabia que era bastante forte. Os demônios no meu corpo sentiram também, e não gostaram. Podia ouvi-los resmungar e contorcer para que eu não me envolvesse com ela. Fraca como estava, enquanto Rebeca parou para conversar comigo, fiquei observando o broche dourado que ela usava na gola do casaco branco com a seguinte inscrição: Jesus é vida. Finalmente, a curiosidade superou a timidez e, aproximando-me o suficiente para tocá-lo, perguntei: você é cristã? Sim. Respondeu sorrindo. E você? Balançando a cabeça respondi: tornei-me uma há 2 semanas. Isso é bom para você? Disse amavelmente: é a decisão mais importante que alguém possa tomar. Pela segunda vez, aquela voz amável e cálida soou ao meu ouvido: ouça tudo o que ela te ensinar, pois é minha serva. Você aprenderá muito mais. Tudo o que necessita saber. Reconheci a voz como sendo do Senhor, mas estava muito machucada e confusa para confiar nela totalmente. Isso foi muito antes de vir a confiar nele ou em Rebeca. Naquela noite, fui internada por ela no hospital e, na manhã seguinte, para o meu desapontamento, concluí que ela não seria minha médica titular. Fui designada aos cuidados de um médico que estava sob a autoridade dela e não gostei nada dele. E, do mesmo modo, ele não gostou de mim. Não acreditava que eu estivesse doente e sentindo dores. Passei muitas noites em lágrimas e sofrimento devido ao descaso dele para comigo. No segundo dia, após minha internação, Rebeca veio falar-me. Trouxera consigo uma Bíblia para mim. Fiquei surpresa, os médicos não andam por aí distribuindo Bíblias a seus pacientes. Pelo menos, não no meu conceito. Ela não apenas deu-me a Bíblia, como também a tarefa de lê-la. Depois, orou por mim. O primeiro livro indicado para eu ler era o de Tiago, e, à medida em que o lia, ficava cada vez mais furiosa. Era como se a minha consciência estivesse sendo alfinetada a cada leitura. Os demônios, também, não gostavam. Estávamos de péssimo humor quando ela chegou no dia seguinte. De fato, tão furiosos, que atirei a Bíblia nela. Tão somente ela se esquivou e, sorrindo, apanhou-a dizendo: qual é o problema? Por acaso a palavra de Deus tocou em alguma ferida? Bem, eis aqui a sua próxima tarefa. Estávamos furiosos, eu e os demônios, porque a nossa raiva não parecia afetar-lhe em absoluto. Aquela foi uma das muitas sessões com Rebeca, folheando as Escrituras.
De maneira lenta, comecei a crescer espiritualmente. Os demônios estavam aborrecidos com a situação e, com frequência, usavam a minha boca para mandá-la ir embora. A cada dia estava certa de que não haveria mais. Contudo, ela continuou vindo e vindo. Rebeca, quando vi Elaine pela primeira vez, não fazia ideia de quem era e nem mesmo do envolvimento dela com o satanismo. Comprei uma Bíblia para ela porque o Senhor me ordenara. Não compreendi, na ocasião, que conversava mais com os demônios do que com ela própria. Ela era detestável. Ou melhor, eles é que eram, me deixava furiosa e, foi por esta razão, que eu indicara-lhe o livro de Tiago, porque ele diz muito sobre refrear a língua. A primeira internação de Elaine foi cerca de 6 semanas. Realizamos todos os testes possíveis e, mesmo assim, não conseguimos descobrir o que estava de errado. Eu, ainda, não havia aprendido nada sobre doenças demoníacas e apesar de todas as orações não obtive resposta. Os outros médicos concluíram que ela não estava doente, mas mesmo assim, eu não fiquei em paz com o diagnóstico. Apesar de tudo, ela, finalmente, recebeu alta. 2 dias depois estava de volta. Sendo o meu plantão, fiquei responsável por ela até que o meu residente voltasse na segunda. Elaine reclamava das mesmas dores, e a situação era complicada. Tinha certeza de que falava a verdade, mas não conseguia identificar a doença. Suas perguntas soavam como um desafio. Doutora Brown, por que eu ainda estou doente? Os anciões ungiram-me com óleo e oraram pedindo a Deus a cura. Por que ele não responde? Será que estou fazendo algo errado? Era realmente um desafio. Não conseguia identificar o que estava errado no corpo dela e nem recebia respostas de Deus, apesar de todas as orações. Disse-lhe que não sabia o porquê do Senhor escolher não curá-la, mas que estava certa de que ele tinha algum propósito na situação. Fiz o pedido de internação, decidida a passar o caso para o meu residente e um outro especialista, assim, eu não teria que me preocupar mais em cuidar dela. Contudo, ela e o Senhor tinham planos diferentes. Elaine, até esta segunda admissão no plantão de Rebeca, eu estivera relativamente segura no hospital. Satanás e seus demônios não são onipresentes como Deus e as notícias no reino das trevas não circulam tão rápido. Na primeira admissão, ninguém soubera da minha conversão. Agora, no entanto, as coisas estavam diferentes. Muitos médicos e enfermeiras eram satanistas e a informação já se havia espalhado. Estava destinada à morte por ser uma traidora de Satã. Passava o tempo todo lutando pela própria vida e, sendo mais forte do que eles, a vence facilmente. Não sabia, entretanto, que os demônios queriam que eu usasse os meus poderes, pois sabiam que, agindo assim, eu não cresceria espiritualmente. Naturalmente que não contei nada para Rebeca. Não confiava nela totalmente. Porém, ela era tão diferente de qualquer outro médico que eu determinei que ela seria a minha médica. No dia seguinte, quando o especialista veio me ver, imediatamente eu o reconheci. Ele era um poderoso satanista das redondezas. Eu nunca gostara dele. Deliberadamente comecei a lutar contra ele e os meus demônios passaram a atacá-lo. De fato, ele ficou tão ferido fisicamente que não conseguiu trabalhar durante 3 dias. Foi necessário apenas uma semana para fazê-lo me odiar e temer a ponto de não querer mais me ver. Era precisamente o que eu queria. Já o residente era uma outra questão, não era satanista e nem cristão. No primeiro contato não gostara de mim, contudo, pelas regras do programa de treinamento, eu tinha sido destinada aos cuidados dele. Tornei a vida dele um inferno da mesma forma que ele a minha. Projetava-me espiritualmente para o apartamento dele, e, com uma caneta de tinta preta marcante, escrevia mensagens obscenas na parede. Depois, assinava embaixo. Atirava pratos nele quando estava em casa e por várias vezes sacudia a geladeira, fazendo estragar toda a comida. A cada vez que ele tentava chamar alguém para ver as mensagens, um dos demônios me avisava e eu o enviava para limpá-las antes que o convidado pudesse vê-las.
Rapidamente ele aprendeu que não poderia dizer a ninguém o que acontecia, porque poderiam falar que estava ficando louco. Ficou tão temeroso a meu respeito que, em 2 semanas, desistiu do meu caso. Ficara, então, com Rebeca. Ela irradiava um amor que, mesmo eu não entendendo, me atraía. A minha afeição por ela aumentava e, no fundo, eu sabia que era a única a ter as respostas para a minha libertação. Rebeca. O meu descanso concernente a Elaine durou muito pouco tempo, e, em menos de 2 semanas após sua admissão, o residente veio dizer-me que não se importava com as consequências, mas que não iria mais cuidar dela. Também, o especialista, no fim da primeira semana, disse que não se importava com o que eu fizesse com ela porque ele estava lavando as mãos sobre o caso, e acrescentou que não haveria mais. Fiquei paralisada. Não sabia o que fazer com ela. Vendo Elaine diariamente, cheguei à conclusão de que estávamos esbarrando em algum ponto no seu crescimento espiritual. Era como se algo estivesse bloqueando. Na maior parte do tempo ela era insuportável. Eu não sabia, ainda, que ela possuía demônios. Vez após vez, a minha vontade era de dar-lhe alta e dizer que não podia fazer mais nada por ela. Quando chegava até esse ponto, em que Deus permitia Satanás tentar-me, a ponto de ficar totalmente desanimada e enterrar o rosto no chão. A única atitude era pedir perdão ao Senhor. Ele sempre me dizia: veja a paciência que tive com você. Não pode usar da mesma para com minha filha Elaine. Naturalmente que eu sempre cedia, e novamente pedia a ele que colocasse seu amor no meu coração por ela e voltava a vê-la no dia seguinte. Finalmente, depois de 3 semanas, fiquei um fim de semana inteiro em oração e jejum pedindo a Deus uma resposta para o caso de Elaine, e no final do domingo, ele falou-me claramente: você ainda não conversou com Elaine sobre o profundo envolvimento dela no ocultismo. Tudo, então, se esclareceu. Havia reconhecido as manifestações, mas Satanás bloqueara a minha mente. Na segunda-feira pela manhã, fui conversar com ela sobre a área ainda não discutida. O que é? É sobre o seu total envolvimento no ocultismo. Pasmada, ela ficou imóvel me olhando durante todo 1 minuto. Como você sabe sobre isso? Passei todo o fim de semana orando e jejuando pedindo a Deus que me desse a resposta, e ele me falou. Disse-lhe que deveria confessar todo e qualquer envolvimento no ocultismo para o Senhor e pedir-lhe perdão. Deveria pedir, também, que ele apagasse tudo e fechasse as portas com o precioso sangue de Jesus, porém, ela se recusava a fazê-lo. Em total desespero, disse: Elaine, não posso mais lidar com você. Contudo, sei que o Senhor pode. Assim, orarei entregando-a nas mãos dele e pedirei que ele se entenda com você. Depois de fazê-lo, saí. Elaine. Eu nunca ficara tão deslocada em toda a minha vida, como quando Rebeca aproximou-se perguntando pelo meu total envolvimento no ocultismo. Sabia que só havia 2 modos pelos quais ela obtivera a informação. Um era Satã, e o outro Deus. Era um momento decisivo na minha vida. Quando ela orou pedindo a Deus para lidar comigo, ele certamente o fez. Na verdade, ela passou a fazer aquela oração diariamente, e como a odiei por fazer aquilo. Entretanto, nos dias que se seguiram, o Senhor quebrou toda a interferência demoníaca e, lentamente, comecei a entender que, como cristã, eu deveria fazer de Jesus o meu mestre em todos os sentidos, assim como Salvador. A minha confiança e amor para com Rebeca aumentava mais e mais a cada dia. Passei a observar o compromisso total dela com o Senhor e tentava imitá-la. Ensinou-me que o pacto que eu fizera com o sangue havia sido totalmente cancelado pelo sangue de Jesus, e que a batalha não seria fácil nem para mim nem para ela. Através da graça de Deus, crescia um pouco a cada dia. Com o crescimento espiritual, os problemas físicos começaram a ser solucionados. Chegou, então, o último dia em que Rebeca disse-me ter recebido do Senhor a orientação de que já chegara o tempo em que eu deveria aprender a lutar contra Satanás fora do hospital. Assim, pela última vez, recebi alta. 11.
Entrando na batalha espiritual, Rebeca, após ter dado alta a Elaine, continuei a vê-la como paciente, durante um mês. Foi quando Satanás soltou a bomba. Elaine me chamou uma noite e pude notar que ela estava completamente desolada. Assim como eu, recebera uma carta da Irmandade. A carta destinada a mim, descrevia detalhadamente todas as minhas atividades nas 2 últimas semanas, inclusive cada item comprado na mercearia. Sabiam o meu nome e endereço. Diziam que se eu visitasse ou falasse com Elaine, eles iriam me raptar e sacrificar. E, na carta enviada para Elaine, diziam que ela estava proibida de ver ou falar comigo. No mais, deveria arrepender-se e voltar a servir a Satanás. Se não o fizesse, ela iria ser sacrificada no próximo Black Sabbath. Em ambas as cartas, havia um lembrete semelhante ao que o mensageiro do rei da Síria levara ao rei Ezequias. Este dizia: vocês duas são tolas, se pensam que o seu Deus pode protegê-las do nosso príncipe das trevas. Veja Isaías capítulos 36 e 37. O que vamos fazer? Foi a pergunta de Elaine. Ela queria romper qualquer contato comigo na esperança de evitar que a Irmandade me prejudicasse. Mesmo assim, eu estava convencida de que não era essa a vontade de Deus. Ainda assustada, disse-lhe que levaria a situação ao Senhor, em oração, buscando orientação. Sabia que não podíamos fugir. Você não pode se esconder de Satã. Do mesmo modo que Elaine, eu já sabia como os satanistas se empenham em cumprir suas ameaças. Lembrara-me do jovem pastor, que tinha sido torturado até quase a morte. Estava certa do que aconteceria, se colocassem as mãos em nós. O Senhor, já de antemão, havia me mostrado em uma visão, de como uma virgem é sacrificada na seita. Lá a morte é considerada uma agradável remissão para a vítima. Levei o problema ao Senhor. Em oração, ele disse que queria que eu levasse Elaine para morar comigo, já que ela não possuía fé o suficiente para suportar tudo sozinha. Além disso, estava divorciada há muitos anos e não possuía amigos íntimos. A filha ficara aos cuidados da meio-irmã por causa do tempo prolongado de sua hospitalização. Isso significava que estava completamente sozinha. Ele disse, também, que ela iria preferir cometer suicídio do que cair nas garras da seita, sabendo do que a aguardava. Em suma, a atitude de trazê-la para morar comigo, era o mesmo que direcionar todos os ataques para minha própria casa. Enfrentei o medo durante 2 dias para tomar a decisão. No fundo, não me considero uma mártir. Não poderia suportar a tortura física empregada pela Irmandade e nem ver Elaine ser torturada também. Mas lembrei que pedira ao Senhor, diariamente, durante 2 anos para estar na brecha. Isso poderia significar a ele permitir a Satanás tirar a minha vida, como já o fizera através dos tempos, desde o primeiro mártir cristão Estevão. Seria inútil pedir ajuda à polícia, porque muitos satanistas estavam infiltrados nela. Estávamos desamparados diante do enorme e bem treinado exército de Satanás. Ao mesmo tempo, sabia que recusar fazer a vontade do Pai era o mesmo que negar a Jesus. Na segunda noite, deitada de bruços e em prantos, usei de toda a sinceridade para com Deus. Meu Pai, estou terrivelmente assustada. Não posso enfrentar tamanha tortura e nem mesmo ver Elaine ser torturada também. Do mesmo modo que não posso negar-te e nem mesmo a Jesus. Farei a tua vontade, mas por favor, me ajude. Estou com tanto medo. A partir daquele instante, o Senhor começou a ministrar a mim. Apesar de não estar menos temerosa, consegui força suficiente para levantar-me e fazer o que tinha de fazer. Na manhã seguinte, chamei Elaine e disse-lhe que depois do trabalho, à tarde, ela iria morar comigo. Ela ficou surpresa com a notícia e disse que eu ficara louca, e não queria fazê-lo. Entretanto, eu a convenci dizendo que era a vontade de Deus, e que ela não teria escolha se quisesse seguir e servir a Jesus. Assim, desde daquele dia, ela mudou para minha casa e, desde então, moramos e servimos juntas a Jesus.
Teríamos que esperar ainda 2 semanas antes do próximo Black Sabbath na Irmandade. Eles estavam furiosos com a mudança de Elaine e fizeram-nos saber disso, através de todos os tipos de ameaças. Recebíamos chamadas telefônicas altas horas da noite, batiam fortemente nas paredes e nas portas nas madrugadas, atiravam pedras contra as nossas vidraças e balas contra as paredes da casa. Enquanto esperávamos, senti que aquela batalha seria totalmente no campo espiritual, e apenas Deus poderia vencê-la. Sabendo disso, li e compartilhei com Elaine a história do rei Josafá em 2 Crônicas 20, quando um exército enorme marchará contra ele. Não tendo esperanças de vencer o inimigo, o rei Josafá convocou o povo a orar e pedir socorro do Senhor. A resposta de Deus foi que a batalha era dele e que ele, o Senhor, iria protegê-los. Falei que a nossa única esperança era sustentar nossa fé nele e confiar que ele lutaria por nós. E se essa não fosse a sua vontade, ele nos fortaleceria o bastante para enfrentarmos o que já escolhera para nós. A minha oração era para que no caso de sermos torturadas, não chegássemos a negar Jesus. Não importava o que fizessem, eu queria forças para suportarmos o que estava por vir. Sabia que teria de ajudar Elaine e amparar-lhe a fé até que tudo terminasse. Temendo que a Irmandade prejudicasse os meus pais, não disse nada a eles. Na verdade, a única ajuda à nossa disposição era o socorro divino. Fui obrigada a contar o que estava acontecendo para minha companheira de quarto. Ela ficou tão assustada que ficou fora de casa durante aquelas 2 semanas. Na medida que as semanas se passavam e as perseguições aumentavam, assentávamos e líamos a passagem de 2 Crônicas 20. Um dia antes do Black Sabbath na Irmandade, eu estava assentada na biblioteca do hospital quando uma médica cristã veio e colocou um cartão no meu colo. Havia versículos bíblicos nele. Disse-me que o Senhor a incomodara nos últimos 3 dias para escrevê-los para mim. Nem mesmo sabia o porquê daquela atitude, contudo, obedecera. Eu ainda guardo o cartão. Eis o que ele diz: Não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. E em Crônicas 20, 15 e 17. Eram estes versos que eu e Elaine estivéramos lendo todo o tempo. Nunca serei capaz de expressar o que senti naquele instante. Pela primeira vez, eu soube, sem sombra de dúvida, o que significava Deus enfrentar a batalha por nós e estava certa de que estaríamos seguras. Na noite especificada pela Irmandade, ficamos acordadas até depois da meia-noite. Ouvimos alguns discos e cantamos louvores ao Senhor. Quando o relógio bateu à meia-noite em ponto, a música que estávamos ouvindo era It Is Finished, está terminado, cantada por Bill e Gloria Gaynor. Então paramos e louvamos a Deus, porque estava realmente terminado. Ele cumpre a sua palavra. Lutar a batalha por nós. Não tínhamos um só arranhão. Assim, fomos para a cama, e dormimos em paz o resto da noite. No dia seguinte ao Black Sabbath, a batalha recomeçou séria. Os demônios em Elaine tentavam matá-la a qualquer custo, e, até aquele momento, ela persistia em negar que tivesse demônios, porém, quando a vi ser atirada ao chão com dores no peito como se estivesse tendo um ataque cardíaco, tive certeza de que mentia. Não sabendo o que fazer, clamei ao Senhor e ele interviu fazendo a dor desaparecer. Elaine, só pode ter sido um demônio. Por que você se recusa a admiti-lo? Sim, é Manshan. Ele está tentando me provocar um ataque cardíaco. Quem é Manshan? Manshan é o demônio que guia o meu espírito há anos. Ele recebeu ordens de Satã para matar-me. Sabia muito pouco sobre como enfrentar os demônios. Provavelmente, eles deveriam ser enfrentados da mesma maneira que Deus me ensinara a resistir a Satanás. Isto é, em voz alta e no nome de Jesus. Voltei-me para Elaine e disse-lhe que ela deveria resistir a Manshan e ordená-lo a sair no nome de Jesus. Mas, ela achou o conselho constrangedor e recusava-se a fazê-lo.
Nos 2 dias que se seguiram, vez após vez, ele a atirava ao chão tentando matá-la, e como ela teimava em não repreendê-lo, era eu que o ordenava a parar e ele obedecia. Sabia que Elaine deveria aprender a lutar e que o Senhor não me permitiria fazê-lo por ela indefinidamente. A teimosia que a tinha capacitado para sobreviver todos aqueles anos, estava agora conduzindo-a na direção errada. Assim, já no 3º dia em que Manchan continuava a atacá-la, eu, em total desespero, finalmente levei-a até a porta, disse: se você não se humilhar, se não enfrentar Manchan e ordená-lo a sair, como o Senhor deseja, ele irá matá-la. Agora, vá a algum canto onde ninguém poderá ouvi-la e não volte aqui até que tudo esteja terminado. Mas, se você deixar que ele a mate, eu não vou permitir que isso aconteça debaixo do meu teto. No instante em que ela saiu, fui envolvida pelo terror. Perguntava a mim mesma o que fizera, e se ele a matasse? De todo o coração não queria que isso acontecesse. Teria sido tão ríspida com ela. Pensando nisso, ajoelhei-me e orei intensamente por ela. Passados 2 minutos enquanto eu orava, Elaine, de modo encabulado, entrou em casa. Fiquei totalmente aliviada quando vi que ela estava sã e salva. Bem, o que aconteceu? Fiz exatamente o que você me disse. Mandei-o sair, e ele se foi. Contudo, a batalha intensificou-se. Rishan e os outros começaram a afligir Elaine. Eu sabia que se não fossem expulsos, iriam matá-la. Na verdade, eu nunca expelira um demônio e não estava segura de fazê-lo. Assim, numa quarta-feira pela manhã, chamei o pastor Pat e contei-lhe a situação. Eu não contara para o outro pastor da igreja, que estava frequentando perto do hospital, porque não estava certa de que pudesse me ajudar. E as atitudes tomadas por ele mais tarde provariam que o discernimento dado pelo Senhor a mim fora preciso. Eu disse ao pastor Pat que se Elaine não fosse liberta naquele dia, ela poderia ser morta. Então ele pediu-me que a levasse à reunião de oração à noite e, posteriormente, ele lidaria com os demônios da maneira que o Senhor orientasse. A batalha para levar Elaine à igreja foi tremenda, porque eles tentavam de todo jeito impedir-me de fazê-lo. Praticamente, eu a carreguei para dentro do carro e atei-lhe o cinto de segurança. Ninguém será capaz de saber, exceto o Senhor, o que eu sentia ao vê-la sofrer tanto. Os demônios dentro dela machucavam-na tentando matá-la antes que pudessem ser expulsos. Profundamente, admirava a coragem e a determinação dela para ser liberta. Nenhuma só vez ela reclamou da agonia que estava enfrentando. Após a reunião de oração, o pastor Pat pediu-nos que o acompanhasse. Estavam conosco 2 anciãos, e eu não estava certa de que eles já tivessem participado de reuniões de libertação antes, mas mesmo assim, o pastor Pat já participara. Ele deu abertura com oração, pedindo ao Senhor que nada pudesse entrar e que nós não pudéssemos sair até que o trabalho que estávamos para fazer tivesse terminado. Elaine e eu olhamos uma para a outra. Sabia que ela estava pensando o mesmo que eu. Nossa! E agora? Terminada a oração, ele pediu a Elaine que confirmasse a entrega de sua vida a Jesus para que ele fosse o seu Salvador, Senhor e Mestre, e que, também, ela rejeitara a Satanás e tudo o que se dizia a respeito a ele. No mais, desejava que os demônios saíssem. Assim, ela o fez. Daí em diante a batalha estava declarada. Eles começaram a emergir e a falar através dela. Sinceramente, eu nunca vira algo semelhante. Tudo nela transformou. Os olhos, a voz e o rosto. Nunca esquecerei quando o primeiro manifestou-se. Através de uma voz máscula e gutural ele disse: "Sou Iago, o demônio da morte. Vocês são tolos. Não podem vencer. Mataremos esta traidora idiota. Ela pertence a Satanás e ele não permitirá que ela viva." Pastor Pat nem sequer piscou. Seu mentiroso. Espírito tolo. Elaine é agora a propriedade santa, ela pertence ao Senhor e você sabe disso. Ordeno-lhe que saia dela no nome de Jesus. A batalha desenrolou-se por 8 horas.
Inúmeros demônios, após manifestarem-se, eram obrigados a se identificarem e depois expelidos. Foi uma experiência maravilhosa. O Espírito Santo estava no controle, e de maneira suave ele nos coordenava, usando um após o outro. Sentíamos a presença do Senhor por toda a sala. Expulsávamos os demônios de Elaine, líamos as Escrituras em voz alta, cantávamos e louvávamos ao Senhor Jesus pela total vitória sobre Satanás. Particularmente, eles perdiam as forças, atormentados pelos nossos louvores, e saíam rapidamente. A maioria, depois de uma violenta crise de tosse. Que alegria e regozijo sentimos quando tudo terminou. Chorávamos, aplaudíamos e louvávamos ao Senhor em completa e maravilhosa unidade. Exaustas, mas jubilantes, eu e Elaine adoramos ao Senhor durante todo o trajeto para casa. As semanas posteriores à libertação dela seriam intensas devido às decisões que afetariam o resto de nossas vidas. Na primeira semana, o Senhor me perguntou se estaria disposta a comprometer minha vida a Ele de um modo novo que Ele já escolhera, para diretamente lutar contra Satã e ficasse na brecha. Assim, muitas almas poderiam ser salvas, especialmente entre os membros da Irmandade. Mas que deveria esperar sofrimento e perseguição. No mais, acrescentou que os meus planos de carreira seriam alterados. Mostrou-me que eu enfrentaria solidão e rejeição e, eventualmente, teria de ausentar-me do exercício da medicina e que perderia a família. Porém, em meio a tantas coisas, ele estaria sempre comigo. Era uma decisão seríssima. Amava o campo da oncologia. No mês anterior havia sido aceita em um programa da associação de uma das mais prestigiadas instituições nos Estados Unidos para habilitar-me em oncologia. Essa é uma área da medicina especializada no tratamento do câncer, e era considerada uma grande honra ser aceita para o programa. Eu queria muito especializar-me na área. O Senhor disse-me que Ele não dá a seus filhos uma opção inferior a outra, e que se eu não comprometesse a minha vida na luta contra Satanás, Ele iria abençoar-me grandemente de qualquer jeito. Que decisão difícil! Ele queria que eu continuasse na medicina interna e que abrisse uma clínica particular para que eu tivesse uma clientela numerosa. Isso se fazia necessário para que ele pudesse trazer as pessoas para que eu ministrasse sobre elas e, de modo especial, os membros da seita. Pensando sobre isso, constatei que amava muito ao Senhor para recusar-me a fazer o que ele já escolhera. Comentei com alguns dos meus colegas cristãos, no hospital, que recusaria ingressar-me no treinamento do programa da associação. Todos disseram-me que estava louca de recusar uma posição como aquela. Muitos dos meus amigos, para piorar a situação, começaram a me pressionar para tirar Elaine da minha casa. Já os que não sabiam que eu a levara para morar comigo, também, sem qualquer explicação razoável, voltaram-se contra mim. Satanás trabalhou de um jeito que, no fim da semana, eu não tinha mais nenhum amigo. Tanto a minha família, como a minha colega de quarto, pressionaram para que eu tirasse Elaine lá de casa. Pensavam que eu estivesse equivocada quanto à direção dada por Deus. Inclusive o ministro da igreja que estávamos frequentando, próxima ao hospital, chamou-me e aconselhou-me para que a mandasse embora. Ele disse que se eu ficasse me envolvendo com aquelas pessoas, em especial Elaine, ele iria me chamar e dizer que eu não mais seria bem-vinda à sua igreja. E, assim, ele procedeu. Fiquei abalada. Comecei a perguntar se realmente ouvira a voz do Senhor de forma correta. Entretanto, o Espírito Santo sempre me fazia recordar de Pedro 1:22, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Isso não soava nem um pouco com o envolvimento superficial. Do mesmo modo, ele fazia-me recordar de Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Através desses versículos, tive paz no coração e a certeza no espírito de que estava ouvindo a voz do Senhor corretamente. Apesar de tudo, no fim da semana eu estava tanto desencorajada como deprimida.
Na segunda-feira, procurei o pastor Pat novamente e compartilhei com ele o que estava acontecendo e, também, sobre a minha depressão. Nunca esquecerei a resposta dele. Olhando-me firmemente nos olhos, disse: Rebeca, entrar numa guerra espiritual é um envolvimento profundo, inclui rejeição e sofrimento iguais aos que está mencionando. Se você não está segura de que pode suportá-los, será melhor sair da batalha agora. Senti como se estivesse encolhendo pouco a pouco, mas era o que precisava ouvir. Assim, no dia seguinte, tomei a decisão. Disse ao Senhor que estava dando a minha vida a Ele para ser guiada nesta nova dimensão. Eu me comprometi totalmente para ser usada da maneira como Ele quisesse para lutar diretamente contra Satanás, a fim de que as almas pudessem ser salvas e Jesus glorificado. Após ter tomado a decisão, assentei-me e escrevi para o diretor do programa da Associação em Oncologia e disse-lhe que depois de muita oração, estava segura de que não era da vontade do Senhor que eu tomasse aquela direção na carreira e que eu não participaria. Foi um reboliço total no hospital. Os diretores do meu programa de treinamento ficaram tão furiosos, e não conseguiam entender a minha decisão. Tentei explicar-lhes que não era da vontade de Deus que eu me tornasse uma oncologista. Pensavam que eu havia enlouquecido. Afinal de contas, Deus não fala desse jeito para com seu povo. A maioria dos cristãos desconhece não só o mundo espiritual, como também o fato de que todas as ações que praticamos no mundo físico afetam também o mundo espiritual. Charles G. Finney descreve essa relação de causa e efeito entre o mundo físico e o espiritual da seguinte maneira: cada cristão causa uma impressão de uma maneira ou de outra, através de sua conduta. Isto é, os olhares, a maneira de vestir e todo o comportamento causam uma constante impressão de um lado ou do outro. Não se pode testemunhar contra e a favor. Não se pode estar um pouco com Cristo e o outro não. A cada passo vocês fazem vibrar um acorde por toda a eternidade. A cada passo vocês tocam em chaves cujos sons ecoarão por todas as montanhas e vales no céu e em todas as cavernas escuras e galerias do inferno. Em todos os movimentos vocês estão exercendo influências que irão repercutir nos interesses eternos das almas em redor. Telascal, For Real Revival, a última chamada para o avivamento verdadeiro, de JTC. Um acontecimento repentino tornou essa verdade em realidade para mim. Eu não havia pensado no impacto causado no mundo espiritual pelos acontecimentos em minha própria vida. Primeiro, eu usara o poder de Jesus Cristo para barrar os efeitos da bruxaria em um dos hospitais preferidos de Satã. Depois o Senhor colocou-me em uma batalha que fez Satanás perder uma das suas noivas, que ostentava o título máximo. Foi uma grande perda para seu reino. Pouco depois disso, ele e seus demônios falharam na tentativa de usar Elohim e eu como sacrifício. Penso que a gota d'água foi quando decidi comprometer-me totalmente com o Senhor para ser usada na guerra diretamente contra ele. Consciente do reboliço que tudo isso estava causando no mundo espiritual, calmamente, um dia, dirigi-me ao meu quintal para almoçar numa mesa de piqueniques debaixo das árvores. Enquanto estive lá, desfrutando da luz do dia, Deus permitiu-me um vislumbre entre o mundo físico e o espiritual. Repentinamente, uma figura brilhante apareceu e assentou-se do outro lado da mesa, de frente para mim. Era um homem. Enquanto eu olhava para ele boquiaberta, o Espírito Santo revelou-me quem ele era. Para ser sincera, ele era a última pessoa que eu pensava conhecer pessoalmente. A pessoa que se apresentava a mim como sendo um anjo de luz, era, na realidade, o príncipe das trevas, o príncipe das potestades do ar, rei do reino da maldade, o próprio Satanás. Não posso lembrar-me dos detalhes de sua aparência porque não consegui desviar os meus olhos dos olhos malignos dele. Eles eram como o carvão negro e transmitiam trevas e maldade que pareciam querer me tragar. Por um instante, senti-me como que mergulhando nas profundezas daqueles olhos. Mas algo trouxe-me de volta, restabelecendo-me. Eu tinha certeza de que Satanás estava furioso, muito furioso. Satã! Exclamei.
Depois de receber um acenos de afirmação por ter lhe reconhecido, eu perguntei: o que é que você quer? Mulher, você ousa me enfrentar? Minha vida está comprometida nisso. Eu sei, mas você, realmente, ousa me enfrentar? Fiquei surpresa e confusa com a repetição da pergunta. Era óbvio que a raiva dele, no momento, aumentara. Entretanto, o Espírito Santo encheu-me de paz e eu fiquei maravilhada de não sentir medo algum. Satanás, não vou contra você na minha própria força, mas na autoridade de Jesus Cristo. Seria melhor você avaliar as consequências. Este Jesus a quem você serve aconselha aos seus seguidores e citou palavra por palavra a seguinte passagem: pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombarem dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vos não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 28, 33. Mulher, seria melhor você avaliar o custo, porque eu lhe digo que vou tornar a sua vida numa agonia e angústia que você nunca pensou sequer existir. No fundo eu sabia que ele falava sério, e desde que eu entregara ao Senhor posses, carreira, família e a própria vida, não tive dúvida de que Satã pediria ao Pai tudo isso como ele fizera com Jó há muitos anos. Pensando assim, finalmente retruquei: eu já avaliei, de todas as maneiras, as consequências, e estou certa de que aconteça o que acontecer, será sob o controle absoluto de Deus. E, simplesmente, confio que a graça dele será suficiente para mim. Assim, eu ouso usar da autoridade e do poder que Jesus me deu para enfrentá-lo. Sim, eu me atrevo a ir contra você no nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Ficamos olho a olho durante um longo momento em silêncio. Novamente, tive aquela sensação de que se algo não me estivesse segurando eu seria consumida pelo olhar horrendo e maligno de Satã. Depois disso, ele meneou a cabeça e disse: então, que seja assim. E desapareceu. Ainda sentada, analisava a situação. Observava se o sol ainda brilhava, se a brisa espalhava gentilmente as folhas das árvores e se os pássaros ainda continuavam a cantar. Senti que por alguma razão, eu tomara um passo irrevogável. No exato momento em que escrevo estas linhas o custo é realmente alto. Perdi toda a minha família, minha carreira e tudo que se possa chamar de bens materiais, e ainda sofro fisicamente. Porém, com tudo isso, o Senhor está comigo e o que Satanás chama de derrota, será transformado em vitória. A estrada tem sido longa e penosa desde o primeiro encontro com Satã. Ele transformou a minha vida em agonia e angústia que eu nunca pensei pudesse existir, e eu sei que há mais por vir. Mas apesar de tudo, eu nunca poderia ter conhecido o Senhor da maneira como o tenho conhecido. Sei que é apenas o começo, e conhecer Ele supera tudo o mais. Agora, entendo o que Jesus disse em Mateus 6:19, 21. Não acumuleis para vos outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vos outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O maior tesouro que alguém pode ter, é conhecer de modo pessoal Jesus, o Pai e o Espírito Santo.